Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Na aula de hoje vamos falar sobre ciclo celular, processo intimamente relacionado ao nosso próprio ciclo de vida. Ao final deste encontro falaremos das diferenças entre as mutações genéticas e as mutações cromossômicas, além da importância dos exames citogenéticos como forma de rastrear e identificar anomalias cromossômicas. Também responderemos a pergunta: as espécies têm diferentes números de cromossomos. Isso determina a sua complexidade? O ciclo celular pode ser considerado o equivalente ao ciclo de vida de uma célula. É a série de estágios de crescimento e desenvolvimento que uma célula passa desde seu nascimento até a formação pela divisão de duas células filhas geradas a partir dela própria, que resultaria em seu fim. O ciclo celular nos permite partir de uma única célula e, em pouco tempo, ser formado por bilhões delas, que se especializam e desempenham diferentes funções e, além disso, garantem a manutenção do organismo por completo, substituindo nos tecidos as células na medida necessária para vivermos toda uma vida, que se finda exatamente quando as células perdem essa capacidade de se multiplicar. Nas nossas células eucarióticas, os estágios do ciclo celular são divididos em duas fases principais: a intérfase e a fase mitótica, fase de divisão celular que, assim como a meiose, apresentaremos em um outro encontro. Durante a intérfase, a célula cresce e se prepara metabolicamente para o processo de divisão. Durante a intérfase, o núcleo se apresenta com as seguintes características estruturais: número 1, carioteca; número 2, cariolinfa; número 3, nucléolos; e número 4, cromatina. A carioteca, ou envoltório nuclear, é visto somente no microscópio eletrônico. Parecem dois folhetos sobrepostos. Possui poros grandes que permitem livre intercâmbio de moléculas entre o núcleo e o citoplasma. O envoltório nuclear apresenta continuidade com as membranas do retículo endoplasmático, sugerindo que façam parte de um mesmo sistema de membranas, todas de natureza lipoproteica. A cariolinfa é uma gelatina fluida que se assemelha ao citosol, com o qual tem comunicação direta através dos poros da carioteca. Comparada com o citoplasma, mostra maior concentração de proteínas, de RNA e de nucleotídeos. Os nucléolos são corpúsculos esféricos e densos, não possuem membrana e seu número é variável, geralmente 1 ou 2 por núcleo. O nucléolo tem por função a organização dos ribossomos. Quanto maior o seu número e tamanho, maior é a síntese de proteínas da célula. Os nucléolos são responsáveis pela produção de RNA ribossômico e proteínas ribossomais, que constituem os ribossomos do citoplasma. Todo o material genético da célula é formado pela cromatina. A cromatina é constituída por DNA e proteínas chamadas histonas. As histonas são responsáveis pela estabilidade do DNA e pelo enovelamento dele. A cromatina mostra-se como um emaranhado de filamentos de DNA que podem estar mais ou menos dobrados sobre as histonas. Chamados esses processos em português de enovelamento, o termo que se utiliza em inglês é folding, que em tradução livre seria dobrar em português. O termo cromo significa cor, por isso cromatina recebe esse nome, pois fica colorida fortemente ao aplicarmos alguns corantes nas células. Os filamentos de cromatina apresentam regiões mais claras, onde a cromatina está menos condensada ou menos dobrada sobre as histonas. Nessas áreas, seus genes ficam livres para serem utilizados na produção de RNA mensageiro e são chamadas de eucromatina. Já as regiões onde há uma coloração mais forte, há maior condensação de cromatina, onde elas ficam mais enroladas sobre as histonas. Por isso, chamamos essas regiões de heterocromatina. Seus genes ficam desativados ou inativos.
Os diferentes tecidos que constituem os nossos órgãos e todas as outras partes do nosso corpo, formado por células, utilizam diferentes genes da cromatina para fabricar suas diferentes proteínas. Esses genes se localizam em todas as suas células no mesmo lugar. Durante a etapa seguinte do ciclo celular, que é após a intérfase, que chamamos de divisão celular, é que surgem os cromossomos. Eles são a cromatina, no mais elevado nível de condensação do DNA. Dobrado sobre si mesmo, muitas vezes através das estonas, pode ser observado como pequenos bastões quando vistos ao microscópio. O DNA fica organizado na forma de cromossomos para facilitar a sua movimentação dentro da célula durante o processo de divisão celular. Toda essa compactação do DNA permite que durante a divisão celular o material genético seja distribuído às células filhas com a menor possibilidade de erros. Antes da célula se dividir, mais precisamente numa fase chamada intérfase, os cromossomos são replicados e assim, quando acontece o enovelamento nas estonas, os cromossomos aparecem formados por dois segmentos chamados cromatídeos. As duas cromatídeos de um mesmo cromossomo são idênticas, porque são frutos da replicação. Por serem iguais e pertencerem ao mesmo cromossomo, são chamadas de cromatídeos irmãs. No caso da espécie humana, podemos visualizar 46 cromossomos em cada uma das nossas células somáticas. Dependendo da fase em que a célula se encontra durante a divisão celular, os cromossomos podem aparecer duplicados ou replicados. Se estiverem duplicados, serão constituídos por 92 moléculas de DNA, porque cada um tem duas cromatídeos. Se não tiverem duplicados, serão 46 cromatídeos e, consequentemente, 46 moléculas de DNA. Cada espécie apresenta um número constante e característico de cromossomos em indivíduos normais, sendo que espermatozoides e óvulos apresentam a metade deste número. Com a união dos gametas na fecundação, o número de cromossomos é restabelecido. As duas cromatídeos do cromossomo são unidas por uma região chamada centrômero. A localização exata do centrômero varia nos 46 cromossomos que compõem o nosso genoma. O animal com o maior número de cromossomos que conhecemos é a borboleta Atlas azul, da Cordilheira do Atlas, no Marrocos. O inseto tem 226 pares de cromossomos. Seres humanos, em comparação, possuem apenas 23 pares. Os vegetais alcançam cifras ainda mais absurdas. Uma parente da samambaia tem cerca de 620 pares de cromossomos e é o recorde no mundo visível. Vale lembrar que o número de cromossomos não diz nada sobre a complexidade do organismo. Ter muitos cromossomos pequenos dá na mesma que ter poucos cromossomos grandes. Você pode dividir um livro de 600 páginas em 3 capítulos de 200 páginas ou em 12 capítulos de 50 páginas. Também não faz diferença o comprimento total do genoma, ignorando essas subdivisões. O DNA da cana-de-açúcar, por exemplo, tem 10 bilhões de pares de base, contra os 3 bilhões de pares de base dos humanos. No fim, o que determina as características dos seres vivos são as interações bioquímicas entre as proteínas codificadas por cada gene e o momento em que cada um deles é ativado durante o desenvolvimento. O conjunto de cromossomos de um indivíduo é denominado de cariótipo. Diante disso, encontramos nesse conjunto as informações que determinam as características de um ser. O cariótipo da espécie humana apresenta 23 pares de cromossomos. Esses pares são chamados de homólogos, que se caracterizam por apresentar mesmo tamanho e forma, posição do centrômero e principalmente genes para as mesmas características.
Dos 23 pares de cromossomos, 22 são denominados autossomos, que são cromossomos não relacionados à determinação do sexo. Um par de cromossomos são chamados cromossomos sexuais, os famosos XY e XX. As mutações cromossômicas podem ser classificadas em mutações numéricas e mutações estruturais. Nas mutações numéricas, em que há alteração no número de cromossomos das células, geralmente são causadoras de distúrbios como, por exemplo, a síndrome de Down, provocada pela trissomia do cromossomo 21, a síndrome de Turner, causada pela monossomia do cromossomo sexual X, e a síndrome de Kaefner, provocada pela trissomia que envolve os cromossomos sexuais. Nas mutações estruturais, ocorre alteração na forma ou no tamanho de um ou mais cromossomos da célula. Esse tipo de mutação pode ser classificada em, número 1, deficiência ou deleção, quando o cromossomo é desprovido de uma parte. Número 2, duplicação, quando há a repetição de um pedaço do cromossomo. Número 3, inversão, quando o cromossomo tem uma porção invertida. E número 4, translocação, quando o cromossomo apresenta uma parte proveniente de outro cromossomo. A citogenética é a área da genética que tem como objetivo analisar os cromossomos e assim identificar alterações cromossômicas relacionadas às características clínicas do paciente. E pode ser feito até em fetos, ainda no útero de suas mães. As células são retiradas do vilo corial, que representa a parte de origem fetal da placenta. Essas células são derivadas do zigoto, refletindo, portanto, a constituição genética e metabólica do feto. Então faz-se o cultivo dessas células em laboratório, e quando elas entram em divisão, seu material genético se organiza em cromossomos e ficam visíveis ao microscópio. Assim se pode analisar e identificar possíveis alterações cromossômicas. Isso pode ser feito em qualquer célula de qualquer organismo nesta fase de divisão em que o seu material genético fica organizado em cromossomos, né? E aí fica a questão, descobrindo ainda nessa fase que seu futuro bebê tem condições atípicas genéticas, como mutações cromossômicas, te faria desistir dele? Esse é mais um dilema que a biotecnologia nos oferece. Até a próxima aula. Yeah, eat till you're fat, till you're dumb. Spend all your money until you come.